Você Oi? andou falando... Acho que eu coloquei já. Ah, colocou. Uhum. Bom, o pessoal, a gente está, na verdade, praticamente finalizada a aula. Vou chamar de aula 2 de tempos verbais, tá? E o que a gente está fazendo, na verdade, é treinando, né? Então, para a gente finalizar aqui a aula, ontem eu te dei aqui uma lista de verbos, né? Coloquei aqui no infinitivo, tá? E a gente foi fazendo o futuro do subjuntivo, né? Então, para quem não lembra, ó, peraí. Futuro do subjuntivo igual tema mais, eu vou deixar escrito aqui, tá? Tema mais R, tá? E o tema é para pegar a segunda pessoa, o tu, do pretérito perfeito, tudo bem, gente? E tirar o STE, né? Então, o que a gente tinha já visto? Eu amei, tu amaste, acrescentei o R, amar. Tudo bem? Eu pulei, tu pulaste, tirei o R, pular. Eu poli, tu poliste, tudo bem? Tirei o R, polir, tá? E aí a gente estava nessa lista de verbos aqui, peraí, deixa eu programar aqui. A gente estava nessa lista de verbos, e o que você vai perceber? Você vai perceber que nessa lista de verbos, ao contrário da lista anterior, vê se você acertou todos. É importante isso, tá? Vai olhando, primeiro vai conferindo. E o que eu queria que você tivesse notado? E por que está uma lista ao lado da outra? Existem verbos cujo infinitivo e futuro do subjuntivo são iguais. Tudo bem? E existem verbos cujo infinitivo e futuro do subjuntivo são diferentes. Até aí tudo bem? Ô, turma, primeira coisa, você tem que ver se você acertou isso aqui. Porque se você não acertou isso aqui, você errou o tema do pretérito perfeito. Então, eu vou pegar alguns, tá? Eu vou pegar alguns. Por exemplo, eu vou pegar aqueles que eu sei que são mais problemáticos. O verbo haver. No pretérito perfeito. Para achar o tema. Tá? Eu vou colocar inteiro aqui, peraí. Opa. Ó. Vou colocar o haver inteiro aqui, tá? Depois a gente acha o tema. Eu ouve. Tu houveste. Vou fazer assim, tá? Tá aí o tema. Ele ouve. Opa, deixa eu colocar o ele. Ele ouve. Nós houvemos. Vós houvestes. E eles houveram. Ok? A gente já sabia que isso aqui, ó, ficaria igual. Então, como a turma pode perceber, tá? O verbo haver, só que você vai comigo, tá? O verbo haver, deixa eu só tirar um negocinho daqui, para ficar pronto, para ficar visível. O verbo haver, o tema eu ouvi, tu houveste, certo? Joguei fora o ST, acrescentei o R. Até aí tudo bem? Gente, presta atenção agora, tá? Na aula de presente, eu te disse que o verbo reaver é igualzinho ao verbo haver. Portanto, se caiu o verbo haver, eu ouve, o verbo reaver, eu reouve a confiança no jovem. Não existe a forma... Peraí, deixa eu colocar para cá. Não existe a forma eu reavi. Isso não é língua portuguesa. Não tem nenhum verbo que fique eu reavi. Tá? O correto é eu reouve. Aí é importante você notar o que teu ouvido determina como correto. E eu acho... Desculpa, eu estou sem câmera, né? E eu acho que o teu ouvido acaba determinando a forma eu reavi. Não é eu reouve. Pessoal, lá na aula de variantes, eu falei que tem um tipo de erro que as pessoas têm a tendência a falar que é um erro de pessoa com baixo grau de escolaridade. Qual erro? O pronome mim como sujeito de verbo, né? Então, assim,
Ah, ela mandou um livro para mim fazer, mandou um livro para mim ler. Essa frase está errada. O correto, ela mandou o livro para eu ler. Isso a gente já discutiu, tá? Então, e aí eu preciso ficar toda hora voltando para aquela aula de variantes para ver se, além de te preparar para o vestibular, eu consigo trazer uma outra mudança, né? Então, se algum dia passou na tua cabeça que o erro da frase, ela mandou o livro para mim ler, tá? É um erro de uma pessoa analfabeta, eu espero que qualquer aluno que tivesse qualquer resquício de preconceito linguístico, nesse ponto do curso tenha tirado, né? Nenhum preconceito, inclusive linguístico, tá? Mas eu queria te dizer uma coisa: se esse erro de fato fosse um erro de uma pessoa pouco alfabetizada, esse aqui de baixo, ó, eu reavia a confiança no jovem, é igualzinho. Aí o que o aluno não pode virar e falar sobre o risco de estar sendo até desleal? Como é um erro dele, né? Falar, não, mas esse erro todo mundo comete, esse erro eu reavi. O outro não, não é verdade. Tá? Não é verdade. Tá legal? Então, gente, começa a tomar cuidado, porque veja, você vai começar a entender umas coisas melhor agora. Se você, numa redação, você fizer a mesóclise corretamente, não é necessariamente pela mesóclise que você perde nota. Pode ou não correr. A mesóclise ser correta, ela por si só não tira nota, óbvio. Agora, você imagine que numa frase o aluno faça uma mesóclise, tá? E em outro o aluno escreva eu reavi. O aluno vai perder nota duas vezes. Ele vai perder nota de eu reavi e vai perder nota dessa mesóclise mesmo que correta. Por quê? Porque vai configurar incoerência linguística. Vocês estão compreendendo? Por isso que o excesso de sofisticação tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, quer ver? Exemplo que eu vejo na redação de vocês. Aluno que, em vez de usar a palavra problema, fica usando a palavra problemática. Essa problemática tem que ser discutida na sociedade atual. Não tem o menor sentido a palavra problemática aí. A problemática não é discutida, o que é discutido é o assunto. Tá? Então, gente, toma cuidado, porque agora, se vocês perceberem, agora a gente está dando uma aula muito mais real para a sua redação do que no primeiro semestre. Não tenho a menor dúvida disso, como eu te falei, né? O grosso do teu vestibular estava agora no segundo semestre. Tudo bem? Tá? Bom, então, deixa eu apagar. Não, vou deixar. Cabe aqui, ó. Então, o que eu quero, na verdade, te mostrar? E, pessoal, fica vendo como isso vai ser usado daqui a pouco, tá? Existem alguns verbos, tá? Cujo futuro do subjuntivo é igual ao infinitivo. São chamados verbos regulares. Em inglês, e eu vou fazer uma associação. Para você falar se o verbo é regular ou irregular, até onde eu conheço, se alguém quiser falar diferente, fica à vontade, tá? Você tem que guardar uma relação de verbos que terminam ou não em ed. Então, to do é um verbo irregular, se eu não estiver falando besteira, porque o particípio dele não é com ed. Tudo bem o que eu estou falando, gente? Em português, eu já te falei, não tem necessidade de decorar a lista de regular ou irregular. Eu já tinha definido o verbo irregular. Eu já tinha definido. Então, ó, esses verbos aqui, o Ian acho que está caindo toda hora, hein, o David? Né? Eu acho que o Ian está com problema, né, Ian? Não sei se ele já entrou. Acho que o Ian está com dificuldade. Então, gente, esses verbos aqui são irregulares. Agora, com calma. Com calma, tá? Conjuga o verbo... Peraí, deixa eu tirar daqui. O verbo ver no presente. Eu vejo. Aqui é o presente, tá, gente? Presente, tá? O verbo ver no presente também é regular. Mas, peraí. Mas, oh meu Deus.
eu colocar para cá, que eu quero deixar tudo aqui, não quero que fique por cima. Peraí. Ele é irregular, certo? Só que eu vou falar uma coisa, ver se é tranquilo, não vai dar para escrever tudo, tá, gente? Ele é irregular pelo radical e não pela desinência. Então, no presente, olha o que está mudando, por exemplo, em comparar com o português com o inglês. Em inglês, tá? Você guardou a lista. Em português, você tem outras formas para saber se o verbo é regular ou irregular que não demandam decorar a lista. Então, veja, quando eu falei para você no presente, eu falei verbo irregular. É aquele que muda ou o radical ou a desinência. O verbo vir, gente, vou, no presente, é irregular. Só que é regular pela desinência. Vocês lembram disso? O verbo ir, inclusive, é anômalo, mas deixa ele para lá agora. Até aí tudo bem? Lembram dos verbos que terminam em O, dos verbos que não terminam em O? Até aí tranquilo? Para você dizer se o verbo no pretérito perfeito é regular ou irregular, tá? Você vai comparar o infinitivo ao futuro do subjuntivo. Você vai comparar o infinitivo, tá? Beleza. Beleza, Nath. Fica à vontade, Ian. Força aí, cara. Tenta ficar. Porque se tiver dúvida, tira, tá? Ô, pessoal, então voltando, desculpa. Os verbos, tá? No perfeito, então veja. Para conferir se o verbo é regular ou irregular no presente, turma, a aula não tem dúvida de que quanto mais técnica ela vai ficando, mais dificuldade ela traz para vocês. Tá? E eu aí insisto cada vez mais para vocês me fazerem pergunta se vocês não estiverem entendendo, porque se não vier a pergunta, qual a leitura que eu faço? Pô, estão entendendo, eu vou caminhar. Então veja, para decidir não, né? Desculpa, não é uma decisão, tá? Para verificar se o verbo é regular ou irregular no presente, tudo bem? Se analisa a primeira pessoa do singular. No presente, aqui, ó, tá? Se analisa a primeira pessoa do singular, tá? Para você analisar se o verbo é regular ou irregular no perfeito e nos derivados dele, por isso que é importante vocês guardarem os blocos. Lembra que eu falei para vocês? É ilusão ficar estudando o tempo verbal sem ser nos blocos, porque vai ficar muito mais difícil. Para descobrir, para determinar se o verbo é regular ou irregular no perfeito, você vai simplesmente comparar o infinitivo ao futuro do subjuntivo. Se for igual, é regular. Se for diferente, é irregular. Tudo bem? Eu queria saber se até esse ponto tem dúvida. Não? Rubão, Tá, pode falar. Posso apagar tudo aqui, David, ou não? eu acho que pode sim. É do presente que eu fiquei com dúvida, esqueci já. Você pode explicar de novo? Regular ou irregular no presente. No presente. Tá? Ó, vou escrever assim, David. Regular. Regular. Isso já foi explicado, mas sem problema. Não altera nem o radical, nem a desinência. Então, verbo regular. Cantar. Infinitivo. Tirei as duas últimas letras, achei o quê? O radical. Tudo bem, David? Eu canto. Opa! Verbo cantar é regular. Verbo estar. Tirei as duas últimas letras. Ó, ficou radical. Mas mudou a desinência. Então ele é irregular pela desinência. Tudo bem, David? Tudo bem? Verbo ter. Tira as duas últimas letras. Tirei. Qual que é a desinência? O. Não é eu tô, mas eu tenho. Opa, eu tenho. Então ele é irregular pelo radical, não pela desinência. Tudo bem?
Tudo bem, David? Vou apagar. No Lembrei agora, perfeito, lembrei. Valeu. lembrou? No perfeito é para comparar o infinitivo ao futuro do subjuntivo. Tudo bem, gente? Beleza? Bom, Beleza? Oi. você pode explicar desse mesmo jeito que você fez para o David o processo do infinitivo para o futuro do subjuntivo, com os exemplos do regular? Aqui? Do regular ou do irregular, ô Henrique? Do regular, do regular. Tá, ó, vamos lá então, ó. Primeiro vamos deixar marcado. Como é que faz futuro do subjuntivo? Tá? Formulinha matemática. Peraí. Eu só vou abreviar aqui, tá? Para não ficar por cima. Futuro do subjuntivo igual tema mais R. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso achar o tema. O que eu faço para achar o tema? Tema. Eu pego o verbo na segunda do pretérito perfeito e o que eu faço? Tiro o STE. Então, eu vou fazer aqui, ó. Vou começar com o verbo amar, tá? Eu amei, tu amaste. Tá? Peraí, deixa eu colocar o tu para você visualizar. Tu amaste. O que eu faço? Tiro o STE. O que eu achei? O tema. Acrescentei o R. Tudo bem, Henrique? Agora eu vou fazer o dizer. Eu disse, tu disseste. Tu disseste. Tiro o STE. Acrescento o R. Então, o que eu tive? Que esse futuro do subjuntivo aqui está igual ao infinitivo. E esse futuro do subjuntivo está diferente do infinitivo. Aí, é uma apresentação que eu estou dando para você. Quando o futuro do subjuntivo e o infinitivo forem iguais, é verbo regular. Quando o futuro do subjuntivo... Só fazer um parênteses, gente. Vocês vejam que coisa? A pergunta do Henrique, eu acho que todos vocês já ouviram falar verbo regular e irregular, né? Só que verbo regular e irregular é tão estudado no inglês e no português simplesmente ninguém explica nada. Por isso que quando eu falo que o aluno diz que inglês é mais fácil que português, é falsa essa ideia. Porque o aluno nem estudou com profundidade, com a mesma profundidade, as duas matérias. Quer dizer, a pessoa, para comparar uma coisa, né, a pessoa tem que saber bem as duas coisas. Né? A pessoa disser assim, ó, eu tenho mais dificuldade em português do que em inglês, é uma coisa. É uma coisa. Agora a pessoa falar, português é mais difícil do que inglês, é outra coisa. A dificuldade da pessoa, ok, a gente respeita. O aluno fala, matemática é mais difícil que física. Depende para quem. Depende para quem. Então o aluno falar, eu tenho mais dificuldade em matemática do que em física, frase honesta. Frase honestíssima, respeitável. Agora falar, matemática é mais difícil do que física, essa frase traz um pouco de desonestidade. Não estou chamando ninguém de desonesto, mas eu só estou te falando, pedindo para você refletir. Tá? Então, vocês vejam, vocês ouviram falar de verbo regular e irregular a vida inteira. E nunca, na vida escolar de vocês aí de 13, 14 anos, sei lá, nunca foi parado para explicar, sei lá. Tá? Então é assim, ó. Aqui, o Henrique, você tem que fazer o infinitivo e saber fazer o futuro subjuntivo. Tá aqui como... Deixa eu tirar aqui, ó. Peraí. Ó, você tem que saber fazer o futuro subjuntivo. Tá aqui como faz. Aí você tem que conjugar. A partir do momento que você conjugar, é assim. Quando infinitivo e futuro subjuntivo forem iguais, conclusão, verbo irregular. Quando forem diferentes, conclusão, verbo irregular. Então, para você saber dizer se o verbo em português é regular ou irregular, você tem que saber conjugar. Tá? Para você saber se o verbo é regular ou irregular em inglês, você tem que decorar uma lista. O que é mais fácil, decorar uma lista ou aprender a conjugar? Não sei. Não sei. Tem aluno que fala aprender a decorar. Não sei. Eu não acho que seja muito bom o método de decorar, mas enfim, aí é cada um. Tudo bem, Henrique? Matou? Tudo, valeu, Rubão. Só mais uma pergunta. Pode fazer. Podem existir verbos regulares na conjugação do perfeito e
E eles são irregulares do presente? O verbo pode ser regular no presente, mas pode ser irregular no perfeito. Ah, tá. É esse o detalhe. Ok. Por isso que eu estou falando. Por isso que eu revisei do presente. No presente, por isso que a pergunta do David foi importante. No presente, você olha o radical e a desinência. Aí, por isso que em português a gente fala assim, o verbo é irregular no presente. A gente não fala simplesmente que o verbo é regular ou irregular. Você está entendendo? A gente fala o verbo é regular ou irregular no presente. Só que quando você fala assim, o verbo é irregular no presente, ele é irregular nos derivados do presente. Quando você fala que o verbo é irregular no perfeito, tá? Eu vou falar VR e VI, tá, gente? Porque eu não sei se vocês estão me ouvindo, tá? Vou falar VR e VI, tá? Porque a palavra regular e irregular é muito parecida. Quando o verbo é VI, não é intransitivo, pelo amor de Deus, hein, caralho? Quando o verbo é VI no perfeito, ele é VI nos derivados também. Quando o verbo é VR no perfeito, ele é VR nos derivados. Por isso que eu falei, gente, eu não consigo entender como é que se dá aula de verbo sem mostrar para o aluno as 3 unidades. São 3 unidades. Quais unidades? Primitivos derivados, primitivos derivados. Eu não consigo conceber dar aula de verbo, porque dar aula de verbo é uma coisa, dar lista para o aluno fazer cópia é outra. Eu estou tentando dar aula, estou tentando mostrar o raciocínio para o aluno. Eu não consigo nem entender como é que conseguem dar aula sem ser dessa forma. Eu preciso fazer uma coisa, tá, gente? Eu vou só prender a porta aqui, porque está ventando, só vai começar a bater. 10 segundos. Tocar, larga meu chinelo, filho da puta. Tá detonando meu chinelo, toca. Cachorro dos infernos. Pronto. Beleza? Posso caminhar? Bom, pessoal, eu vou caminhar para agora, algo agora que eu considero ser talvez uma das coisas mais importantes da aula. Não talvez a mais difícil, mas a mais importante. Eu vou te dizer que é a mais importante na minha visão por 2 razões. Dá uma olhadinha nessa frase aí, por favor. Tudo bem a frase? Todo mundo sabe a que episódio histórico essa Renata também deve estar com dificuldade, né, David? Renata também, coitada, está caindo toda hora. Gente, por que eu acho que essa frase é das mais perigosas que tem? Esse modelo de frase, óbvio, né? É dos mais perigosos que tem na aula. Porque essa frase está inadequada ao padrão culto escrito do idioma. Lembra que eu tenho falado que se o aluno não tiver a mesma régua de certo ou errado, vamos falar assim, tá? De certo ou errado do que o corretor dele, o aluno vai cometer erro na redação que ele nem sabe que está errando. Então, o que eu falo para vocês desde o primeiro dia de aula? Que a gente tem que tentar colocar vocês com a mesma competência de um corretor para você não perder nota. E, gente, eu acho que essa frase é perigosa, tá? Por 2 razões. Primeira, porque é a frase que todos nós diríamos. Você precisa entender que quando eu me incluo, né, estou falando todos nós diríamos, eu estou falando essa frase na fala não tem o menor problema. O problema é que na escrita ela está inadequada. E o que acontece? O aluno, depois dessa aula que a gente acabou de ter, o aluno pode estar falando assim, não, verdade, essa frase está errada. Então, só que a frase de fato está errada na escrita, mas é a forma como todos vocês diriam, e eu também diria, fora dessa aula de verbo. E ponto 2, gente, presta atenção, tá? Fica vendo. Essa frase tem 2 formas para ser corrigida. Essa frase tem 2 formas. E eu acho que você não vai querer me convencer,
que você fala essa frase aqui, ó. Porque você não fala. Você não fala essa frase. E, pessoal, aí aqui, eu estou aqui até agora, porque daqui a pouco eu vou te mostrar um outro e problema mais sério, eu vejo. Tá? Então, o que acontece? Essa frase aqui sumiu do português contemporâneo. Ela sumiu. A gente não tem usado mais isso aqui, ó. E aí o que a gente está fazendo? A gente está incorporando uma coisa do inglês, que são os marcadores temporais. Eu vou escrever essa frase 2 vezes, tá? Só que eu vou fazer assim, ó. Vou tirar o 1414, tá? A ilha de Elba abrigou Napoleão. Oh, meu Deus do céu. Napoleão. Vírgula. Ponto vírgula, né? Ele fugiu de lá. Pergunto. Gramaticalmente essa frase. Pessoal, presta atenção, porque agora a gente está indo para Enem, para FUVEST, para Unicamp. Essas questões que exigem mais interpretação de texto, tá? Pergunto. Essa frase está errada gramaticalmente? Sim ou não? Não. Não está errada. Beleza. Mas aqui em cima ela estava. A pergunta é, essa frase tem um erro? Tem. Pergunta, do que ela tira nota na redação? Essa frase tiraria nota na redação do quê? Me fala assim, tira nota desse item. Eu não estou falando de propósito. Deixa eu perguntar diferente. Na FUVEST, isso aqui tira nota do item 1, 2 ou 3. Essa frase tira nota do item 1, 2 ou 3. Não tenha medo de falar não, gente. Estão com medo? Essa frase tira nota do item 2, que é coerência. Porque essa frase tem erro de coerência externa. Porque ela está te contando uma mentira. Ela está contando a mentira que o Napoleão ter fugido da ilha de Elba foi concomitante ao momento em que ele foi abrigado lá. Essa frase não tem problema gramatical, mas tem problema de sentido. Você precisa, nesse momento, estar pensando assim, caralho, será que eu penso nisso quando eu escrevo minha redação? Essa frase aqui, gente, a de cima, deixa eu tirar. Essa frase não tem problema semântico, mas tem problema gramatical. Eu vou fazer mais uma e abro para dúvida. Peraí. A ilha de Elba abrigara Napoleão. Napoleão, ele fugiu de lá. Essa frase não tem nem erro gramatical, nem erro semântico. Eu sei que a fuga se deu depois do período em que ele foi abrigado. Qual que é a diferença para a frase de cima? Eu não sei só quando que ele foi abrigado lá, nem sei quando que ele foi fugir, nem quando que ele fugiu. A turma está me acompanhando? Sim ou não? Bom, então, o que eu queria? Primeiro, gente, olha por que eu acho que a gente chegou num ponto difícil. Porque a gente está diante de uma frase que todos vocês dizem, sem exceção. A gente está diante de uma frase que na variante culta, olha para a Rose, por favor, na variante culta sumiu do português contemporâneo, sumiu. A gente está diante de uma frase em que o aluno, às vezes, tem dificuldade em ver coerência. E pior, quer ver? Eu queria que você me corrigisse essa frase aqui de cima de uma outra forma. Ou seja, imagina o seguinte, o vestibular te deu essa frase, pessoal, aí os alunos que conhecem Enem, FUVEST e tal, eles sabem que eu vou reproduzir
quase que literalmente um enunciado desses exames. O cara te dá essa frase, ou essa aqui, ó. Se ele quiser puxar para gramática, ele dá de cima. Se ele quiser puxar para texto, ele dá de baixo. Tudo bem? Ele te avisa que está inadequada. Está acompanhando? Ele te avisa que está inadequada. Ele nem pergunta. Ele te avisa. E aí sabe o que ele pede para você fazer? Indicar alternativa que corrige. E aí, na hora que você olha para o gabarito, não está essa frase. Não está essa frase. E você vai tomar um susto com o que vai aparecer. Acredita em mim, você vai tomar um susto. Por quê? Porque os teus professores de inglês provavelmente cometeram um erro, sem saber. Tentaram te ajudar. Te ajudaram em inglês, mas vão te atrapalhar em português. Alguém conhece a outra frase? Pessoal, ó, eu estou colocando dessa forma para vocês verem, tá? Quem tiver vergonha, responde no chat. Eu quero que vocês vejam quanto que o que eu estou pedindo é difícil. Raríssimo vai ser o aluno que vai conseguir responder. Você imagina no vestibular o estrago que causa isso aqui que eu estou te falando. Então você imagina... por exemplo, desculpa, só para te falar, tá? Os boletins de desempenho vão ser enviados hoje para vocês. O segundo dia da prova da Unesp, que vocês fizeram a semana no simulado, tá? Teve desempenho inferior de 30% ao primeiro dia. Ou seja, lembra que eu tinha te falado que o segundo dia ia ser mais difícil que o primeiro? De fato foi. De fato foi. Na média ficou 30% do desempenho abaixo. Eu acho que cumpriu o propósito aquele simulado. A gente conseguiu, acho que, simular bem aquilo que a gente espera que vai ser a prova. Então, estou te propondo aqui, ó, numa segunda fase da Unesp, o cara pedindo isso aqui, ó, que eu estou te pedindo. Alguém consegue? Fala, querida. Se errar, vamos errar aqui, né? Exatamente. Mete bronca. Eu troco o abrigou para uma locução verbal, fora abrigado? Não. Pessoal, peraí. Ó, vê se isso aqui é fato para todos. Peraí, desculpa, ficou difícil de ler, né? Esse verbo no mais que perfeito está correlacionado com o pretérito perfeito. Essa palavra aqui é técnica, tá? Ó, correlação de tempos verbais. É um tempo A correlacionado com o tempo B. Tudo bem? Esse verbo aqui, na outra frase que eu estou pedindo, não vai ficar no mais que perfeito. Não vai ficar. Não vai? Ô, Rubão, Fala. eu escrevi no chat, tipo, a Ilha de Elba abrigou Aí, Napoleão. maravilha, é isso aí. Não tinha visto. Essa frase que o David colocou. A minha pergunta é de interpretação de texto. Napoleão fugiu ou não da Ilha de Elba? A minha pergunta, Napoleão fugiu ou não da Ilha de Elba? Não. Lógico que fugiu, cacete. Ele tá lá? Ele morreu lá? Rubão, mas eu fiquei confusa. Então, para. Qual é o problema? Não, gente, fica tranquilo, tá? Eu avisei antes. Tem professor de inglês que ensinou uma coisa errada para vocês. Tem professor de... Só um minutinho, tá, Letícia? Deixa eu pegar um annotate aqui. Tem professor de inglês que, para traduzir faria, ele traduziu assim, ó, eu faria, ele traduziu para assim, não foi, ó? I would do. Ele não traduziu uma coisa assim? Ele não falou que esse faria aqui, ó, é would em inglês? E ele não te falou que isso aqui é uma condição? Conditional? Ele não falou isso? Falou ou não falou? Isso aqui, gente, é verdade no inglês, tá? Isso aqui não é condição no inglês. Não, no português, perdão. Não é condição no inglês. Com calma. Eu já abro para dúvida já, tá? Só um minuto. Que tempo que é isso aqui? Opa! Que tempo que é isso aqui? Futuro do pretérito. Para e pensa.
que é o futuro do pretérito? É o futuro em relação ao passado. E não é uma condição. Não esquece que condição é subjuntivo. Então, e mais do que isso, hein, gente? Vocês precisam anotar isso, hein? Eu avisei que esse troço ia ser difícil. Vocês têm que anotar que as duas frases estão certas e mais, tem o mesmo sentido. Então, olha para mim um pouquinho. Olha para mim, David. O cara te deu essa frase aqui, ó, e falou que essa frase tem um problema de sentido. Pediu para você assinalar a alternativa em que o sentido está correto. E ele te dá essa frase aqui, ó. Sem o 1814 e sem o 1815. E a frase está correta. Então, eu nem vou desenvolver, tá? Se alguém, por um acaso, achou que isso aqui era condição, eu sinto muito. E, ó, eu vou falar uma coisa antes. Tem aluno que vai tentar me convencer que isso aqui é condição. Vocês vão ver como vai acontecer o que eu vou falar agora. Vai ter aluno que vai tentar me convencer que isso aqui é condição. Sabe como? Falando a frase. O aluno hipnotiza. O aluno tem que interpretar. Rubão, aqui, ó. Em 1814, a Ilha de Elba abrigou Napoleão. Em 1815, ele fugiria de lá. E o cara vai ficar falando assim, ó, ele fugiria. Eu vou falar, por que você é retardado? Fica falando fugiria. Ele fugiria e fugiu. Ele fugiria e fugiu. Rubão, mas eu acho que isso aqui é condição. Tá achando errado. Eu quero cortar todas as discussões nesse sentido, tá, gente? Eu quero cortar todas as condições. Ah, mas eu estou sentindo. Eu nem vou comentar teu sentimento. Teu sentimento é seu respeito. Isso aqui não é aula de sentimento. Rubão, mas eu aprendi. Aprendeu errado. Futuro do pretérito não é condição. Futuro do pretérito é certeza. Professor, mas em inglês... Não estou dando aula de inglês, cacete. Em inglês é condicional, em português não é. Lá não chama futuro do pretérito, lá chama como? Condicional. Em português chama condicional? Não chama. Agora, gente, calma lá. Futuro do pretérito já apareceu na aula? Não. Está na lista 3 de verbo. Está na lista 3 de verbo. Então, você está percebendo que eu estou terminando a aula do perfeito e já estou fazendo a transição para a próxima. Que horas são? E já estou fazendo a transição para a próxima. Dúvidas? Podem fazer. Dúvida, gente? Pode falar. Na hora que você tinha pedido para corrigir a frase... Você colocou fugira, né? Eu errei a segunda. Errou. Não, eu li fugiria. Errou. Agora que eu tô vendo, David, agora que eu tô abrindo o chat para ver se alguém escreve, você escreveu fugira, né? Errou, fugiria. Ô, Rubão. Você errou. O que mostra que tua frase está errada, David? A coerência externa. Ele não pode ter fugido antes de ter sido abrigado lá. Alguém abriu o microfone para perguntar? É o Felipe. Fala, Felipe. Eu pensei, tinha abrigado. Calma, Felipe. Peraí, desculpa, deixa eu só te cortar. Quantos verbos tem tinha abrigado, Felipe? 1 ou 2? 2. Então eu vou dar a conjugação de tempos compostos daqui a pouco. Eu estou na conjugação de tempo simples. Acredita em mim, Felipe. Se eu enfiar isso aqui agora, vai piorar. E, Rubão, outra coisa. Mas, Felipe, pera um pouquinho só. Só para você não perder, tá? Só para você não ficar chateado. Eu vou explicar, e aí eu vou voltar nessa frase, e eu vou explicar que tinha abrigado, pode ser. Mas eu primeiro estou fazendo, por uma questão de organização, eu estou fazendo primeiro conjugação verbal de tempo simples. Em inglês, quem sabe inglês, esse verbo aqui, é no past perfect, e ele é numa locução, e ele é num tempo composto. Ele é num tempo... Eu não sei como é que é abrigar em inglês. Não tenho a menor ideia. Tá? Mas quem sabe inglês... Só que precisa saber inglês, né, gente? Porque tem gente que sabe inglês desse jeito aqui, né? E o cara acha que sabe inglês, né? Aí o cara fala, não, eu sei inglês. Eu fui pra Disney e falei com o Pateta. Sai fora, o Pateta era um cubano fugido, caralho. Pelo amor de Deus. Então, tem nego que eu sei inglês. Mas se for esse inglês aqui, você não sabe também, né? Quem sabe inglês, o que faz? Coloca isso aqui no Simple Past e isso aqui no Past Perfect.
E aqui no inglês é uma locução, né? Uma locução não, desculpa, um tempo composto. Em português também pode, tá, Felipe? Eu chego lá. Tá bom? Só para Tá você bom. não ficar achando que não vai ser explicado. É que eu não quero falar agora, porque senão tá doido, vocês vão ficar loucos da cabeça. Já Beleza. devem estar achando que. Já deve de vez em quando bater uns desespero, né? Fala, Rubão, Felipe. Não, eu acho que o Felipe não concluiu. Outra coisa que eu ia perguntar era, tipo, se é porque eu também pensei no negócio de Desculpa, Felipe, eu não entendi. Tá o quê? eu estava pensando nisso, fugiria como hipótese. Então, tipo, eu posso falar que ele é, tipo, frequentemente empregado não literalmente para. Aí, ó, todo mundo acompanhou o que o Felipe falou? Que quando esse verbo indicar hipótese, hipótese não, dúvida, né, Felipe? Você falou, que verbo que você usou? O Condição. que você usou? Eu quero usar a tua palavra. Condição. Condição. Quando o indicar condição, é um uso não literal do futuro do pretérito. Aí que maravilha, ó. Aí. Tá vendo? Então, gente, por que eu não falei isso ainda, Felipe? Porque eu não defini o futuro do pretérito. Vou definir agora. A hora que eu fizer o quadro 3 de verbo, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Definir o literal do futuro do pretérito. Então, o que eu já estou soltando para a turma? Ele não é hipótese. Ele não é hipótese. E, Rubão, e se ele estiver indicando hipótese? Ó, que beleza? É um não literal do futuro do pretérito. Aí que maravilha. Tá vendo? Posso continuar, gente? Posso? Rubão, Fala. o erro ali da primeira, Qual tipo, da dessa? primeira frase com a vermelha, isso, e a vermelha de baixo, é o mesmo motivo ou tem um motivo Não. diferente? Não. Aqui tem erro de gramática, mas não tem erro de coerência. Por quê? Porque as datas mostram que esses negócios não são concomitantes. Mas, se não são concomitantes, os verbos não podem estar conjugados da mesma forma. Tá entendendo? Essa frase não tem erro de gramática. Por quê? Porque essas coisas podem acontecer ao mesmo tempo? Até podem. Só que tem o erro de coerência externa, por quê, David? Porque o mundo mostra que essas coisas não foram concomitantes. Então, essa daqui, o que mostra que tem erro de gramática. Peraí, David. Deixa eu pegar aqui. O que mostra que tem erro de gramática é o 1815 e 1814. Como eu tirei na frase de baixo, eu tirei o erro. Só que agora ficou com erro de coerência. Tá entendendo? Ô, pessoal, quando eu comecei a explicar, eu falei assim, ó, eu acho que eu vou estar na coisa mais importante da aula. Sabe por quê que eu acho isso? Porque como o verbo é uma coisa que você está aprendendo, que existe uma forma para estudar, não estou nem falando que você está aprendendo verbo ainda. Eu acho que isso demanda treino. Mas você está aprendendo uma forma para estudar verbo. Se cair uma questão de conjugação, eu acho que você vai dar uma parada, vai tentar pelo menos, né, lembrar dos quadros. Você não vai continuar, acredito eu, a partir de hoje resolvendo questão da mesma forma que você resolvia, que era além do frase feito maluco. Né? Eu acho que você vai mudar um pouco. Por que aqui me traz mais medo? Porque aqui é como você fala. E se o vestibular fizer o enunciado puxando para sentido, qual que é a cabeça do aluno no vestibular? Opa, não é gramática. Por isso que eu falo, pessoas mal instruídas têm a tendência de falar que não cai gramática na FUVEST. Porque gramática para eles é nome, e não é nome. Vocês estão entendendo? Porque eu preciso fazer só uma coisa para terminar a aula. Estão entendendo? É tranquilo. Então, vejam, eu trouxe aqui, tá, gente? Eu queria que você resolvesse esses 3 testes para mim. Eu vou marcar no meu relógio, tá? Ó, no meu relógio, 12h47. Quando for 12h52, eu estou te dando 5 minutos para resolver 3 testes da FUVEST. Tá? Eu vou corrigir. E vou ficar em silêncio durante 5 minutos.
Gente, eu tô aqui, tá? Qualquer coisa me chama no chat para não atrapalhar o pessoal. Tá? Eu tô aqui e atendo dúvidas. Eu só vou ficar quietinho para não atrapalhar. Uma pergunta, alguém está fazendo ainda? Só me responde se sim ou se não. Sim. Sim, tá bom. Sim. Não, tranquilo, tranquilo. Rubens, Oi? você tirou do exercício. Ah, tirei? Apareceu para vocês? Agora voltou. Ah, desculpa, eu já estou preparando a próxima aula. Desculpa, eu não sabia que mudava, não. Achei que só mudava para mim aqui. Ainda bem que eu não fui ver um pornô, né? Pensou? Nessa altura do campeonato, a gente nem sabe mais o que é isso. E ver pornô nessa hora do dia, já pensou que lamentável? Nesse calor. Bom, gente, eu vou comentar pelo seguinte, tá? Se não tiver dado tempo, significa que uma parte da aula, que é tentar fazer com que vocês façam o exercício mais rápido que o concorrente, acertando, precisa de treino, tá? Eu vou falando qualquer coisa, você, por favor, vai me perguntando, tá? A questão número 1, letra B de bola, mais que perfeito,
é um tempo anterior ao pretérito perfeito. Tudo bem? É tranquilo? Contemporâneo é um sinônimo para concomitante, tá? Tudo bem a questão 1, gente? 2. Ele quer errada. B de bola. Se a testemunha depuser favoravelmente, o réu será. Tudo bem? Rubão, Tudo, não. tudo bem? Não. Fala. Mas, tipo, o depuser seria algo no passado, não? Futuro do subjuntivo. Eu tô confundindo conjugação, tá? Tá? Beleza? Aqui, gente, nessa 9, você tem que tomar cuidado, tá vendo? Porque tem fora e fora. Quando o cara fala mais que perfeito, onde não tiver RA, você já joga fora. Ou seja, você fica entre duas. O gabarito é D de dado, tá? Por que é D de dado? Porque não estou conseguindo fazer a bolinha. Não fiz. Aqui, pronto. Por quê? Porque na letra C é o verbo ir e não o verbo ser. Quando cheguei, ele já tinha ido, muito zangado. Dúvidas? Ô, Rubão, eu tive muita dificuldade para fazer a 8. Sei lá, eu me perdi bastante. Peraí. Tá, já comento já. Aqui, David. Intervir, depor, reover, vir, desculpa, e vir. Tudo bem? Ó, eu vou falando a tabela. Eu vim, tu vieste, ele veio. Ele veio, logo ele interveio. Intervir é derivado do vir. Eu pus, tu puseste. Puser, depuser. Eu ouve, tu ouveste. Acabei de falar do reaver, ó. Quando você vir Campinas, aqui é do verbo ver, David. Eu vi, tu viste. Tira o R, vir. Aqui é o verbo vir, ó. Eu vim, tu vieste. Tiro o R, tiro o ST, vier, acrescento R. Vier. Mais importante de você ter acertado é você ter visto o que eu fiz. Você viu que eu sempre comecei no pretérito perfeito, David? Eu pus, tu puseste, puser. Eu ouvi, tu ouveste, houver. Eu vi, tu viste, vir. Eu vim, tu vieste, vier. É sempre a mesma lenga-lenga, David. Gente, eu queria saber se tem problema. Se não tiver problema, a gente vai mudar de aula, mas não de assunto. Ô, Rubão, Pode falar. eu fiquei na dúvida na 1, eu fiquei na dúvida tipo na B e na E. Eu queria saber por que a E tá errada. Vocês me ouvem? Sim. Eu acho que eu travei, né? Se você falou, travou, porque não deu Não, estava falando. Eu travei porque a figura do David e da Isa ficaram congeladas. Eu vi as duas congeladas e falei, bom, é a minha. Quem que me chamou? Eu, Henrique. Fala, Henrique. Então, ô, Rubão, eu fiquei na dúvida na 1, por que não é a alternativa E? Peraí. Não, ó, peraí. Deixa eu só apagar aqui, tá, Felipe? O Henrique, desculpa. Ó. Deixa eu pegar aqui a... Onde tá? Vou pegar aqui, esse aqui que é bom para... tem um quadradinho mais grosso aqui. Melhor. Ó. Descreve os quadros em que ocorrem os eventos. Como é que eu vou te explicar isso sem entrar em matéria? Puta, coitada da Renata, também está sofrendo. Ô Felipe, desculpa, Henrique, se eu falasse assim, ó, dissera descreve o quadro em que ocorrem os eventos conotados pelas mesmas formas verbais,
essa frase estaria certa. O Henrique, aqui não está falando que um evento é anterior ao outro? Sim. Sim. Isso, por si só, já anula a letra E. Por quê? Porque está no emprego literal. É que assim, Henrique, a quantidade de informação que eu preciso de informação que eu não te dei, eu vou pedir uma coisa, vou fazer diferente. Você entende por que a letra B é resposta? Sim, isso eu entendi. Então guarda isso, deixa eu fazer a próxima aula, que aí eu fecho isso de uma vez. Porque eu preciso de informação e eu não estou querendo passar, porque senão eu acho que vai trazer muita dificuldade. Beleza. Ô, Rubão, só mais uma coisa. Da 9, eu fiquei. Da 9, tá. Eu tava entre a B e a D, né? Porque eu vi o Folha, né? Daí já. Isso. Mas eu queria saber que você explicasse de novo por que não é a B, que eu acabei me perdendo. Porque a B, tá. Porque a B, eu vou escrever aqui embaixo, tá? A B é o verbo ir. Tanto é verdade que você troca por tinha ido. Ó, Entendi. quando cheguei, ele já tinha ido. Ele já não tinha sido muito zangado. Ele já tinha ido embora. Entendi. Fechou? Fechou, valeu. O que você está percebendo com isso, Henrique? O que é bom você perceber? Que o mais que perfeito do ir e do ser são iguais. Você vai diferenciar um e outro pelo contexto. Tudo bem? Tudo, valeu. Tá, deixa eu pegar aqui. Nada. Deixa eu pegar aqui, gente. Espera aí. Tá, o que aparece aí para vocês? Nada? Travei outra vez? Bom, Acho que não. tá aparecendo emprego literal? Sim. Bom, ô pessoal, a gente vai... A gente vai praticamente finalizar as aulas de conjugação verbal. Por quê? Porque a gente vai fazer o último quadro... Peraí. O último quadro de tempos verbais, tá? A gente vai analisar... só uma coisa, desculpa, peraí. Eu estou partindo de um pressuposto. Só ver uma coisa. Apresentação do PowerPoint. Mudou de slide? Tá mudando. Voltou, né? Ó, só para todo mundo entender, é que eu não repeti. Nós vamos fazer isso aqui agora, tá? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Tá bom? A gente já fez até aqui, ó, primitivos e derivados. O que a gente vai fazer? Essa parte final, tá? E como, ó, gente, como vocês podem ver, a gente tá fazendo sempre assim, ó. Literal do primitivo e os derivados, tá? Só que agora, dá uma olhadinha onde tá. Tá aqui, né? Não. Tá aqui. Foi. Tá? A gente tá fazendo o terceiro. Tudo bem? Então eu vou mais uma vez, tá? Eu vou mais uma vez ditar o que cada um disso aqui vai denotar. Vamos lá, então? Imperfeito do indicativo. Põe assim, ó. Evento passado. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês têm as anotações das aulas passadas fácil aí? Olha o da aula anterior. O da aula anterior, onde está pretérito perfeito e mais que perfeito. É importante fazer isso agora, tá? Achou o pretérito perfeito e mais que perfeito? Os dois não estão escritos evento anterior? Aí no pretérito perfeito, evento anterior e pontual. Mais que perfeito. Evento passado do passado. Tudo bem? Então falar que passado é um evento anterior é óbvio. Tudo bem? Agora, gente, deixa eu perguntar uma coisa. Olha para mim agora, conversa comigo. Qual dos três passados é evento anterior? Os três. Tudo bem? Tudo bem? Anterior a qual momento? Fica vendo que eu vou te puxar para ver o problema que estava por trás de tudo que a gente estava falando e até agora eu não levantei, você também não perguntou o que era normal. Passado ou anterior? Deixa eu escrever, peraí. Pretérito perfeito, mais que perfeito e imperfeito, eventos anteriores.
Anteriores em relação a quê? Anteriores em relação a quê? Pelo amor de Deus, conversa comigo, gente. Há um tempo verbal? Não sei. Ao tempo. Ao presente. E quando é o presente? Quando é o presente? Presente é quando? Quando é o presente? Hoje é presente? Hoje é presente. Só que hoje é passado de amanhã e futuro de ontem. Então me define presente. Porque o presente também é passado e futuro. Eu já saí do aspecto gramatical agora. Agora eu estou no aspecto cognitivo, da construção mental. Eu quero que você me fale quando é presente. Estão escrevendo no chat? Deixa eu ver. Boa, Letícia. Isso, boa, Lê. Boa, e Giovana. Só que tá certinho o que a Letícia falou. Só vamos falar um pouco mais técnico. Presente é o momento da enunciação. Tá? Troca enunciação por fala. Troca, e aí você acertou. Então, para saber se um evento é anterior ou posterior, o que você tem que saber? O momento em que aquela frase está sendo produzida. Porque se eu produzo uma frase hoje, gente, ela é o futuro de ontem e é o passado de amanhã. E é o presente de hoje. Então, tempo é uma abstração. Tempo é uma construção abstrata da mente humana. Você precisa se convencer disso. Ah, uma semana dura 7 dias. Isso é uma construção mental. Isso é uma construção capitalista, inclusive. Tanto é verdade que no calendário chinês vocês sabem que não está no ano de 2020. Acho que essa é a prova definitiva de que tempo é uma construção mental. Então, quando você for interpretar texto com verbo, você viu que agora o bagulho já deu uma acelerada violenta, hein? Porque eu estou pedindo para você refletir sobre a noção de tempo. Ô, pessoal, então aqui, ó. Qual desses daqui é um evento anterior? Os 3. Esse é um evento anterior e pontual, certo? Esse é um evento anterior e passado ou do passado, certo? Esse, você vai... A Natália também está enfrentando dificuldade, né? Ó, esse aqui, gente. Anota aí. Peraí, deixa eu tirar da minha frente aqui. Imperfeito do indicativo. Anota aqui, ó. Evento passado e contínuo. Evento passado e contínuo. Olha para mim um pouquinho, por favor. Quando eu era criança, escolhe teus 9 verbos aqui. Vai. E conjuga. Eu... Faz o teu, lembra que você tem que fazer teus 9 verbos? Já faz de ouvido. Quando eu era criança, eu... Vai, gente, os 3 em ar, os 3 em er e os 3 em ir. Lembrou que você tem que sempre estar seguindo com 9 verbos? Faz aí. Quando eu era criança, eu... Você precisa fazer. Fez? Fez os 3 terminados em ar? Gente, se ninguém se manifestar, eu vou achando que vocês fizeram. Fez? Sim. Então, teus 3 verbos terminaram em ava ali. Quando era criança, eu... Não sei que verbo que você colocou, mas terminou em ava. Como é que eu tô? Será que eu só adivinho? Pega o teu verbo terminado em ir. Quando era criança, eu... Terminou em ia. Pega os teus 3 verbos terminados em ir. Fala. Quando era criança, eu... Terminou em ia outra vez. Bom, eu estou te contando uma coisa, né? Eu estou te contando que o imperfeito do indicativo termina em ava ou ia. Isso aqui é outra vez, gente. É desinência, ó.
É a desinência. Eu estou tentando te mostrar que existe uma forma mais... como é que eu vou te falar? Inteligente para estudar verbo, que é pensar um pouquinho. Tudo bem o imperfeito do indicativo é um passado contínuo. Bora, gente, continuar. Futuro do presente. Cadê? Por que não apareceu? Futuro do presente. Vai, agora eu queria que você me definisse. O que é futuro do presente? É óbvio, né? Futuro em relação ao presente. Você está percebendo que tudo começa pelo presente, né? Por isso que demarcar o presente é sempre importante, gente, para interpretar texto. Tá? Então, futuro do presente. O que é o presente? Ah, o momento da enunciação. Então, eu podia falar assim, ó. Futuro do presente literal é futuro em... Opa, eu estou sem câmera até agora, né? É futuro em relação ao momento da enunciação. É futuro em relação ao momento da enunciação. Beleza? Por fim, olha o que apareceu aqui, ó. Ó. Oh, meu Deus do céu, que não está indo. Olha o futuro do pretérito. Escreve para mim, gente. Futuro do pretérito. Futuro em relação ao pretérito, óbvio, e o e que não é tão óbvio, né? Futuro em relação ao pretérito e pretérito em relação ao presente. Você dá uma olhadinha aqui para mim, por favor? Deixa eu pegar aqui. Aqui vai ser meio difícil para fazer, mas vou tentar, viu, gente? Espera aí. Vamos ver. Ó, acho que vai dar. Que dia é hoje? Que dia que é hoje? Eu queria dar um exemplo real. Que dia que é hoje? Que dia? 6. 6, beleza. Então aqui, ó. Aqui é dia 6, tá? Aqui é dia 6, ó. Dia 6. Tá? Tudo. Deixa eu ver se vai fazer uma flechinha, gente. Tudo que... Não, não fez. Fez, mas não é a flecha que eu quero. Ah, essa. Tudo que aconteceu... Maria. Tudo que aconteceu em relação anterior a dia 6 é o quê? Passado. Você concorda? Então eu tenho uma ação aqui, ó. Não era para estar acontecendo isso. Eu não estou sabendo pegar os bagulho aqui. Ah, não sei onde é. Ah, é aqui mesmo. Então tudo que aconteceu aqui, ó. Por exemplo, dia 5, ó. Dia 5 é passado. Você concorda? Agora, imagine uma coisa aqui que aconteceu dia 4. Ó, tá conseguindo visualizar? Uma coisa que aconteceu aqui dia 4, ó. Eu quero contar para você na mesma frase... Aqui, gente, ó. Hoje é dia 6, tá? Sabe o que eu quero contar para vocês? Faz comigo, tá? Eu quero contar para vocês que no dia 4... Eu vou fazendo o verbo no infinitivo, você vai conjugar. No dia 4, eu encontrar um ex-aluno. No dia 4, eu encontrar um ex-aluno que fazia anos, anos que eu não via. No dia, aqui é no dia 4, tá? No dia 4. No dia 4. Aí sabe o que eu quero contar? No dia 5, eu jantar junto com ele. Tudo bem, gente? Como é que você pode fazer isso? No dia 4 eu encontrar o fulano, no dia 5 eu jantei. Certo ou não? O que você pode fazer também? No dia 4 eu encontrei e no dia 5 eu jantaria com ele. E a minha pergunta é, se eu falar assim, ó, no dia 4 eu encontrei, no dia 5 eu jantaria. A minha pergunta é, eu jantei ou não com o cara? Eu jantei ou não com o cara? Sim ou não? Responde para mim, gente, por favor. Sim ou não? Sim. Sim. Então você tirou da cabeça que o futuro do pretérito é uma condição.
Aqui, ó, isso aqui é o futuro do pretérito, ó. Até aí, tudo bem? Então, turma, aquilo que o Felipe falou, tá? Se o futuro do pretérito estiver indicando uma condição, é um não literal. Se o imperfeito do indicativo não estiver indicando um passado contínuo, é não literal. Aí vem um cara, Chico Buarque, e escreve: agora eu era herói. Isso é um uso não literal do imperfeito do indicativo. É um uso não literal do imperfeito. Por quê? Porque o verbo está conjugado no imperfeito, só que está dando a ideia de presente. É um uso não literal do imperfeito do indicativo, porque ele tem valor de presente. Aí sabe que depois você vai me falar? Qual o efeito de sentido que isso gera? Se o Chico tivesse escrito agora eu sou herói, tudo bem, gente? Vocês estão me acompanhando? Ô Rubão, Fala. eu não entendi por que eu era imperfeito do indicativo. Não teria que ser, tipo, um Calma. pretérito perfeito? Não. Não. O pretérito perfeito do ser é foi, né, David? Eu fui, tu foste, ele foi. Depois que eu fizer o terceiro quadro, David, eu vou fazer uma recomendação para vocês. Eu vou pedir para vocês fazerem uma tabela de verbo que eu aprendi a fazer no primário. Eu tive uma sorte desgraçada. Essa matéria aqui é matéria de primário, hein, gente? Conjugar verbo é matéria de primário, hein? Eu tive uma sorte desgraçada, David, de ter tido uma professora muito boa de português no primário. Tá, não é nem no primário, né? É no... Como é que falava antes? Ginásio, né? De quinta a... Eu já nem sei mais. De quinta a oitava. Ginásio, isso mesmo. Ginásio, né? É. Não é nem no primário, é no ginásio. Eu tive uma professora muito boa. Então ela fez uns quadros que eu vou pedir para vocês fazerem, pra vocês visualizarem o troço, David. Tá? Mas calma lá. Tudo bem, gente? Pessoal, deixa eu apagar aqui, peraí. A pergunta é, até aqui, de literal, é tranquilo? Porque nesse ponto do curso, todos vocês têm condições já de saber se é literal ou não literal. Tudo bem? Em frente. O que eu vou fazer? A tabela. Eu quero que você veja essa tabela porque ela tem uma diferença. Quantas colunas ela tem? 4 também. Só que você está vendo que esse se repete? Por quê? Porque verbo no infinitivo é terminado em arerir. Então, vamos lá. Eu não vou fazer tudo, tá? Óbvio. Eu vou começar e deixar o gancho para sexta. Mas você está entendendo qual que é a minha estratégia de aula? Sempre terminar uma e começar outra. Vai lá, turma. Escolhe teus verbos. Tem alguma coisa de errado acontecendo. Espera aí que eu abri o slide, a apresentação errada, tá? Só me dá um minuto, por favor. Eu não estou conseguindo nem sair dessa tela. Deixa eu ver. Não. Espera aí, gente. Ui. Não é essa. Só um minutinho, tá? Ah, tá aqui. Tá aqui, ó. Pronto. Desculpa. Tá? Vamos lá. Vamos lá. Pensa lá nos seus verbos terminados em arerir. Ô, gente, espera aí que esse slide não é essa apresentação outra vez. Aqui eu abri a do perfeito, tá? Tinha um monte de coisa aberta, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu ver. Essa mesma. Ô Rubão, só uma dúvida das anotações. Pode falar, Nesse David. slide. Deixa eu só me achar aqui, David, porque eu abri Tá. muita coisa. Pronto. Pode falar, David. Agora sim. São duas tabelas só mesmo? Aonde? Na folhinha de anotação, sabe? Dessa aula? É. Você vai ver. Duas mesmo? Tá, beleza. Você viu que foi diminuindo a quantidade de folha, David? Sim. Então,
E o que eu quero? Eu quero com isso aqui ensinar os verbos. Gente, vamos lá, agora acertei. Vai lá, escolhe os verbos, por favor. Você tem que estar escolhendo. Então estão aqui, ó. Os meus verbos estão aqui, ó. Só que olha para cá, ó. No imperfeito de indicativo, você vai separar os verbos de primeira conjugação dos verbos de segunda e de terceira. Futuro do presente e futuro do pretérito, você não vai separar. Até aí tudo bem? Como é que foi a nossa aula o tempo inteiro? Achar um X. Certo ou não? Eu vou falar, se você não vier comigo, você me interrompe. A primeira tabela, o X é o indicativo menos o O. Eu estou te dando um tempo para você pensar no que eu estou falando. A primeira tabela é o indicativo menos o O. A segunda tabela é o tu menos o STE. Vocês estão comigo? Agora, gente, eu preciso achar um X, tá vendo? Ó, se vocês notarem, turma, cada vez mais eu fui pulando passagem. Eu fui tentando pular passagem para te mostrar que dá para acelerar. As primeiras aulas que eu fiz, ó, vocês lembram que a semana passada eu te dei 3 aulas de verbo e nem tinha mexido com presente, quase. E nessa semana a gente viu os 12 tempos verbais. Até aí, tudo bem? Então, imperfeito do indicativo. Imperfeito do indicativo. Você vai achar o X. Tudo bem? Como é que você faz para achar o X? Você pega o verbo no infinitivo e tira o AR. Ó, mudou uma coisa, se você não estiver olhando, você não viu o que aconteceu. Ó, o X do imperfeito do indicativo. Você tira o AR. Continua de cabeça levantada. Você tira o ER e você tira o IR. Futuro do presente do pretérito, você não tira nada. Então, aqui o X é o verbo no infinitivo. Aqui o X é o verbo no infinitivo. Aqui o X é o verbo no infinitivo sem o AR. Eu vou escrever porque eu não sei se ficou claro. Quer ver? Ó. Quem que é o X aqui? Vou pegar o verbo cantar, tá, gente? Cante. Quem que é o X do vender aqui? Vende. Quem que é o X do partir aqui? Parte. Peraí. Quem que é o X? Não vai dar para pôr todos, óbvio, né? Quem que é o X aqui do cantar? Cantar. Vender, partir. Quem que é o X aqui? Cantar. Você entendeu? Então, ó, imperfeito é X. Eu vou falar da forma mais simples possível. Por quê? Porque eu estou te ensinando a conjugar. Depois eu posso até sofisticar tecnicamente. Tá? Como é que você acha o X aqui? No imperfeito do indicativo. É o X menos as 2 últimas letras. Tudo bem, David? Tudo bem, gente? Vou deixar aqui embaixo, tá? Ó. Tá bom? Porque aí vocês veem escrito. Quer ver uma coisa? Não dá. Acho que não vai caber, né? Deixa eu ver. Vender, partir. Até cabe, né? Tá? Tudo bem, gente? Como é que eu achei o X aqui? Sim. Pronto. Tá aí. Deixa eu voltar lá. Posso continuar? Quanto tempo eu tenho? Nada. Mas, ó, achei o X. O que eu faço com o X? Se liga. Acrescento ava. Vai pensando nos teus verbos e vai conjugando. Você tem que estar conjugando. Você tem que estar conjugando. Tá conjugando? Eu só vou fazer um, tá, gente? Vou terminar já. Tá conjugando? Aí o que você fez? Ó, imperfeito do indicativo é X mais ava. X ava para todos. Menos aqui que é E, ó. Tá vendo aqui? Estão vendo aqui? Ó, E. Aí sabe o que você faz? Pronto. Acabei de conjugar todos os verbos de primeira conjugação no imperfeito do indicativo. Você ouviu o que eu falei? Acabei de conjugar todos os verbos de primeira conjugação
no imperfeito do indicativo. Todos, sem qualquer exceção. Gente, eu obviamente não vou continuar, mas você está percebendo aquilo que eu te falei na primeira aula. Esse papo de vazio, esse vazio Moses e M, junto com aprender a achar os X, talvez sejam as coisas mais importantes dessas aulas. Talvez sejam as coisas mais importantes. Esse cachorro tem um espírito destruidor que é uma coisa absurda. Meu, como é que esse cachorro destrói as coisas? Para, Doc, eu vou te prender dentro da gaveta. Tá que lá merda. Pessoal, ó, tô deixando para a aula de sexta-feira terminar esse quadro e fazer todo o emprego não literal. Sabe o que eu queria te pedir? Eu queria pedir para vocês fazerem um quadro. Então, tua tarefa para sexta começa em fazer esse quadro, desse jeito que eu fiz aqui, ó. Desse jeito. Desse jeito. Aí aqui, então, você vai colocar um X no imperfeito, tá? Ó. Peraí, deixa eu pegar a bolinha aqui, ó. Você vai colocar um X mais alguma coisa. E você vai colocando aqui o vazio S e vai tentando. Vocês precisam treinar isso. E aí o emprego não literal. Tudo bem por aqui? Ô Rubão, você passou as desinências do futuro, do presente e do pretérito ou não tem? O quê? Eu tô Você passando passou as conforme eu tô desinências. conjugando, David. É que você tinha passado do imperfeito indicativo, mas eu pensei que você tinha passado e eu não acabei não pegando. Não. No final, David, eu vou sugerir que vocês façam uma coisa para vocês visualizarem tudo junto. Porque a gente está fragmentando, né, David? Por mais que eu repita tal... Ô, caramba, eu tô sem câmera, não sei porquê. Por mais que eu repita tal, é normal que algumas coisas vão ficando para trás. Vai chegar uma hora que, quando você tiver tudo, que eu quero que você visualize tudo. Aí você vai ver que eu vou pedir para vocês fazerem. Tá? Uma coisa que eu aprendi a fazer na 7ª série. Eu vou pedir para vocês fazerem. Aí faz quem quer, óbvio. Mas dá uma visualizada legal do caramba. Tá bom? Você vai explicar isso agora? Eu vou Ou pedir não? para vocês fazerem um novo quadro, David, com 3 linhas e 12 colunas. Tá? Que aí vocês vão conseguir ver tudo de uma vez. Tá bom? Mas tenha calma. Tem que ter calma. Gente, alguma dúvida? Não? Tô parando a gravação.